Começo do livro de 1 Pedro, versão viva. 1 Pedro capítulo 1. De Pedro, missionário de Jesus Cristo. Para os cristãos judeus expulsos de Jerusalém e espalhados pelo Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Queridos amigos, Deus o Pai escolheu vocês há muito tempo e sabia que se tornariam seus filhos. E o Espírito Santo tem operado no coração de vocês, purificando-o com o sangue de Jesus Cristo e fazendo-os desejosos de agradar-lhe. Que Deus os abençoe ricamente e lhes conceda uma libertação cada vez maior de toda inquietação e temor. Toda a honra dada a Deus, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é a sua misericórdia ilimitada que nos deu o privilégio de nascer de novo, de maneira que agora nós já somos membros da própria família de Deus. E agora vivemos na esperança da vida eterna, porque Cristo levantou-se novamente dentre os mortos. E Deus reservou para os seus filhos o dom inestimável da vida eterna. Este dom está guardado no céu para vocês, puro e imaculado, sem perigo de sofrer alteração ou de estragar-se. E Deus, em seu grandioso poder, garantirá que vocês cheguem até lá em segurança para recebê-lo, porque vocês estão confiando nele. Este dom lhes pertencerá naquele último dia vindouro, para que todos o vejam. Portanto, alegrem-se verdadeiramente. Há uma felicidade maravilhosa no futuro, embora durante algum tempo a caminhada aqui na terra seja tão dura. Estas provações apenas põem à prova a fé que vocês têm, para verificar se ela é forte e pura ou não. Ela está sendo experimentada como o fogo prova o ouro e o purifica, e a fé que vocês têm é muito mais preciosa para Deus do que o simples ouro. Portanto, se essa fé permanecer firme depois de ter estado no caminho das provações ardentes, isto redundará em muito louvor, glória e honra para vocês no dia da sua volta. Vocês o amam, embora nunca o tenham visto, ainda que não vejam, confiem nele, e até mesmo agora vocês estão felizes com aquela alegria indizível que vem do próprio céu. E a recompensa final que vocês terão por haverem confiado nele, será a salvação das suas almas. Esta salvação foi algo que os profetas não compreenderam inteiramente. Embora eles tenham escrito sobre ela, tinham muitas indagações a respeito do que tudo isso poderia significar. Queriam saber a respeito de que o Espírito de Cristo estava falando no seu íntimo, pois ele lhes mandava escrever os fatos que, de lá para cá têm acontecido com Cristo, seu sofrimento e sua grande glória depois disto. E eles queriam saber quando e a quem tudo isto iria acontecer. Finalmente, foi-lhes dito que estas coisas não aconteceriam no tempo deles, e sim muitos anos mais tarde, no tempo de vocês. E agora, por fim, esta boa nova foi claramente anunciada a todos nós. Ela foi pregada a nós no poder do mesmo Espírito Santo enviado do céu que falou a eles, e tudo isto é tão notável e tão maravilhoso que até os anjos do céu dariam tudo para saber mais a respeito. Portanto, agora vocês podem aguardar com calma e inteligência uma porção maior da bondade de Deus para com vocês quando Jesus Cristo voltar. Obedeçam a Deus porque vocês são filhos dele, não voltem atrás aos seus velhos caminhos, à prática do mal porque não conheciam nada melhor. Mas agora, sejam santos em tudo, quanto fizerem, tal como é santo o Senhor, que os convidou para serem seus filhos. O próprio Senhor disse: vocês têm de ser santos, pois eu sou santo. E lembrem-se que seu Pai Celestial, a quem vocês oram, não tem preferidos quando julga. Ele julgará vocês com perfeita justiça por tudo quanto fizerem, portanto, procedam com um respeitoso temor a Ele, desde agora até chegarem ao céu. Deus pagou um resgate para livrar vocês do insuportável caminho que seus pais tentaram seguir para chegar ao céu, e o resgate que ele pagou não foi simplesmente ouro ou prata, como vocês sabem muito bem, mas ele pagou por vocês o precioso sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus sem pecado e sem mancha. Deus o escolheu para este propósito muito antes do princípio do mundo, mas só recentemente foi que ele manifestou isto publicamente, nestes últimos dias, como uma bênção para vocês. Por causa disto, vocês podem pôr sua confiança em Deus, que levantou a Cristo dentre os mortos e lhe deu grande glória. Agora, a fé e a esperança de vocês podem descansar somente nele.
Agora vocês podem ter amor verdadeiro por todos, porque as almas de vocês foram purificadas do egoísmo e do ódio quando confiaram em Cristo, como seu Salvador. Portanto, procurem amar na verdade uns aos outros ardentemente, de todo o coração. Porque vocês têm uma nova vida. Ela não foi transmitida a vocês por seus pais, pois a vida que eles lhes deram se desvanecerá. Esta vida nova durará para sempre, pois provém de Cristo, a mensagem sempre viva de Deus aos homens. Sim, a nossa vida natural murchará como a erva, quando fica toda amarelada e seca, e toda a nossa grandeza é como a flor que murcha e cai, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. E a sua mensagem é a boa nova que foi pregada a vocês. 1 Pedro capítulo 2. Portanto, libertem-se dos seus sentimentos de ódio. Não se finjam de bons. Acabem com a falta de sinceridade e o ciúme, e parem de falar dos outros por trás. Clamem por mais, como um bebê chora por leite. Comam a palavra de Deus, leiam-na, pensem nela, e cresçam fortes no Senhor. Se vocês já experimentaram a retidão e a bondade do Senhor, cheguem-se a Cristo, que é o alicerce de rocha, vivo, sobre o qual Deus constrói. Embora os homens o tenham rejeitado, ele é muito precioso para Deus, que o escolheu acima de todos os outros. E agora vocês se tornaram pedras vivas de construção para Deus utilizar na edificação da sua casa. E o que é mais, vocês são seus sacerdotes santos, portanto, cheguem-se a Deus, vocês são aceitáveis a Ele por causa de Jesus Cristo, e ofereçam-lhe aquelas coisas de que Ele se agrada. Tal como as Escrituras declaram, eis que eu estou enviando Cristo para ser a preciosa pedra de esquina da minha igreja, cuidadosamente escolhida, e eu nunca decepcionarei aqueles que confiam nele. Sim, ele é muito precioso para vocês, os que creem, e para aqueles que o rejeitam. Ora, a mesma pedra que foi rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra de esquina, a parte mais honrosa e mais importante do edifício. E as Escrituras dizem também: ele é a pedra sobre a qual alguns tropeçarão, e a rocha que os fará cair. Eles tropeçarão porque não atenderam à palavra de Deus, nem a obedecerão, e portanto este castigo deverá vir como consequência, eles cairão. Mas vocês não são assim, pois foram escolhidos pelo próprio Deus, vocês são sacerdotes do Rei, são santos e puros, pertencem ao próprio Deus, tudo isto para que vocês possam mostrar aos outros como Deus os chamou da escuridão para sua maravilhosa luz. Antes vocês eram menos do que nada, agora pertencem ao próprio Deus. Antes vocês sabiam muito pouco da bondade de Deus, agora a própria vida de vocês foi mudada por ela. Queridos irmãos, vocês são apenas visitantes aqui na terra. Visto que o seu verdadeiro lar está no céu, eu lhes suplico que se afastem dos prazeres malignos deste mundo, eles não são para vocês, pois lutam contra suas próprias almas. Tomem cuidado com o modo como vocês se comportam entre os seus semelhantes não salvos, porque assim, mesmo que eles desconfiem e falem mal de vocês, acabarão louvando a Deus pelas boas obras de vocês, quando Cristo voltar. Pelo amor que vocês têm ao Senhor, obedeçam a todas as leis do governo, aquelas que são do rei, como o chefe de Estado, e aquelas que são dos oficiais do rei, pois ele os enviou para castigar todos os que fazem o mal e louvar aqueles que fazem o bem. É da vontade de Deus que a vida correta de vocês faça calarem-se aqueles que insensatamente condenam o Evangelho sem saberem o que ele pode fazer por eles, pois nunca experimentaram o seu poder. Vocês estão livres da lei, porém isso não quer dizer que estão livres para fazer o mal. Vivam como aqueles que são livres para fazer somente a vontade de Deus em todas as ocasiões. Mostrem respeito para com todos. Amem aos cristãos em toda parte. Temam a Deus e respeitem o governo. Servos, vocês devem respeitar seus senhores e fazer tudo o que eles mandarem, não apenas se eles forem bondosos e justos, mas até mesmo se forem rudes e cruéis. Louvem ao Senhor se vocês forem castigados por terem feito o que é direito. Naturalmente vocês não têm nenhum mérito em se conformarem se forem espancados por terem feito o mal, mas se fizerem o bem e sofrerem debaixo das pancadas, Deus se agradará muito. Este sofrimento todo é uma parte da obra que Deus lhes deu. Cristo, que sofreu por vocês, é o seu exemplo. Sigam em seus passos.
Ele nunca pecou, nunca disse uma mentira, nunca retrucou quando foi insultado, quando sofreu, não ameaçou para se vingar, deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele carregou pessoalmente o fardo dos nossos pecados em seu próprio corpo, quando morreu na cruz, a fim de que possamos morrer para o pecado e viver, daqui em diante, uma vida santa. Pois os seus ferimentos curaram os nossos. Tal como ovelhas, vocês vaguearam longe de Deus, mas agora voltaram para o seu pastor, o guardião das suas almas, que os conserva salvo de todos os ataques. 1 Pedro capítulo 3. Esposas, acomodem-se aos planos de seus maridos, porque assim, se eles se recusarem a prestar atenção quando vocês lhes falarem a respeito do Senhor, a vida piedosa de vocês lhes falará melhor do que quaisquer palavras, serão ganhos pelo comportamento respeitoso e puro de vocês. Não se preocupem com a beleza exterior que depende de joias, ou de roupas bonitas, ou de penteados. Sejam belas interiormente, em seus corações, com o encanto duradouro de um espírito amável e manso, que é tão precioso para Deus. Esse tipo de beleza interior foi o que se viu nas santas mulheres do passado, as quais confiavam em Deus e se acomodavam aos planos dos maridos. Sara, por exemplo, obedecia ao seu esposo Abraão, respeitando-o como cabeça da casa. E vocês, se fizerem o mesmo, estarão seguindo nos passos dela, como boas filhas, e fazendo bem, assim vocês não precisarão ter medo de ofender aos seus esposos. Vocês, maridos, devem ser cuidadosos com suas esposas, estando atentos às necessidades delas e respeitando-as como o sexo mais frágil. Lembrem-se que vocês e suas esposas são companheiros em receber as bênçãos de Deus, e se não as tratarem como devem, as orações de vocês não terão uma resposta pronta. E agora, esta palavra a cada um: vocês devem ser como uma grande família feliz, cheios de simpatia uns pelos outros, amando-se uns aos outros, com corações ternos e mentes humildes. Não paguem mal por mal. Não retribuam aqueles que dizem coisas desairosas sobre vocês. Em vez disso, orem para que Deus ajude os tais, pois devemos ser bondosos para com os outros, e Deus nos abençoará por isso. Se vocês quiserem uma vida feliz e boa, mantenham domínio sobre a língua e guardem os lábios de dizerem mentira. Desviem-se do mal e façam o bem. Procurem viver em paz, mesmo que tenham que correr atrás dela para agarrar e segurá-la. Pois o Senhor está observando os seus filhos, atento às suas orações, mas o rosto do Senhor se endurece contra aqueles que fazem o mal. Geralmente ninguém lhes fará mal por vocês desejarem fazer o bem. Mas mesmo que façam, vocês devem ser invejados, pois Deus os recompensará por isto. Tranquilamente entreguem-se aos cuidados de Cristo, seu Senhor, e se alguém perguntar por que vocês creem assim, estejam preparados para contar-lhe, façam-no de uma maneira amável e respeitosa. Façam o que é correto. Se os homens falarem mal de vocês, e os difamarem, eles se envergonharão de si mesmos por tê-los acusados falsamente, quando vocês só fizeram o que é bom. Lembrem-se, se Deus quer que vocês sofram, é melhor sofrer por fazer o bem do que por fazer o mal. Cristo também sofreu. Ele morreu uma vez pelos pecados de todos nós, pecadores culpados, embora ele mesmo estivesse inocente de qualquer pecado em qualquer tempo, para que pudesse levar-nos em segurança de volta a Deus. Mas, embora o seu corpo tivesse morrido, o seu espírito continuou vivendo, e foi no espírito que ele visitou os espíritos em prisão, e pregou a eles os espíritos daqueles que, muito tempo atrás, nos dias de Noé, tinham se recusado a ouvir a Deus, embora ele esperasse por eles com toda paciência enquanto Noé estava construindo a arca. Entretanto, apenas 8 pessoas foram salvas de afogar-se naquele terrível dilúvio. Isso, aliás, é o que o batismo retrata para nós. No batismo mostramos que fomos salvos da morte e da condenação pela ressurreição de Cristo, não porque nossos corpos são purificados pela lavagem com água, mas porque, ao ser batizados, estamos nos voltando para Deus e pedindo que Ele purifique os nossos corações do pecado. E agora Cristo está no céu, sentado no lugar de honra junto a Deus o Pai, com todos os anjos e poderes do céu curvando-se diante dele e obedecendo-lhe. 1 Pedro capítulo 4.
Uma vez que Cristo sofreu e suportou a dor, vocês devem ter a mesma atitude que ele, devem estar prontos a sofrer também. Lembrem-se, quando os seus corpos sofrem, o pecado perde o seu poder, vocês não estarão gastando o resto das suas vidas andando atrás de desejos malignos, mas estarão preocupados em fazer a vontade de Deus. No passado vocês já andaram bastante nas coisas pecaminosas que os ímpios apreciam e que levam a outros pecados terríveis, o pecado do sexo, a imoralidade, a embriaguez, as orgias, as bebedeiras e a adoração dos ídolos. Naturalmente seus velhos amigos ficarão muito admirados quando vocês não tiverem mais ansiedade de se juntarem a eles para as coisas pecaminosas que eles fazem, e se rirão de vocês com desdém e escárnio. Entretanto, lembrem-se apenas de que eles terão de enfrentar o juiz de todos, dos vivos e dos mortos, e eles serão castigados pela maneira como têm vivido. É por isto que a boa nova foi pregada até mesmo àqueles que estavam mortos, que morreram no dilúvio, para que, embora seus corpos tenham sido castigados com a morte, eles ainda pudessem viver em seus espíritos, como Deus vive. O fim do mundo chegará logo. Portanto, sejam homens de oração fervorosos e diligentes. O mais importante de tudo é continuarem a mostrar um profundo amor uns pelos outros, pois o amor compensa muitas das faltas de vocês. Abram de bom grado os seus lares para aqueles que necessitarem de uma refeição ou de um lugar para passar a noite. Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais, estejam certos de as estarem utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas espécies de bênçãos de Deus. Você é chamado para pregar? Então pregue como se o próprio Deus estivesse falando através de você. Você é chamado para ajudar aos outros? Faça-o com todas as forças e a energia que Deus lhe concede, a fim de que Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a Ele seja glória e o poder para todos sempre. Amém. Queridos amigos, não se assustem nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão para vir, pois isto não é coisa estranha e nem fora do comum que lhes vai acontecer. Pelo contrário, alegrem-se verdadeiramente, pois estas provações transformarão vocês em companheiros de Cristo no seu sofrimento, e depois terão a maravilhosa alegria de participarem da sua glória naquele dia vindouro quando ela será manifestada. Alegrem-se se vocês forem amaldiçoados e insultados por serem cristãos, pois quando isso acontecer o Espírito de Deus virá sobre vocês com grande glória. Não quero ouvir falar de vocês sofrerem por cometer assassinato, ou roubar, ou fazer desordem, ou por serem abelhudos e se intrometerem nos negócios dos outros. Mas não é vergonha nenhuma sofrer por ser cristão. Deem graças a Deus pelo privilégio de estarem na família de Cristo e serem chamados pelo seu nome maravilhoso. Porque a hora do julgamento chegou, e deve começar primeiro entre os próprios filhos de Deus. E se até mesmo nós, que somos cristãos, devemos ser julgados, qual será o destino terrível que aguarda aqueles que nunca creram no Senhor? Se os justos se salvam com dificuldade, que oportunidade terão os ímpios? Portanto, se vocês estiverem sofrendo segundo a vontade divina, continuem a fazer o que é direito e entreguem-se aos cuidados do Deus que criou vocês, pois Ele nunca faltará. 1 Pedro capítulo 5. E agora, uma palavra a vocês, os anciãos da igreja. Eu também sou um ancião, com os meus próprios olhos vi Cristo morrer na cruz. Eu também participarei da sua glória e da sua honra quando Ele voltar. Colegas anciãos, este é o meu apelo a vocês: alimentem o rebanho de Deus, cuidem dele com boa disposição e não de má vontade, não pelo que vocês ganharão com isso, mas porque estão ansiosos de servir ao Senhor. Não sejam tiranos, mas guiem o rebanho com o seu bom exemplo. E quando vier o Supremo Pastor, a recompensa de vocês será uma participação perpétua na sua glória e sua honra. Vocês, homens mais jovens, sigam a liderança daqueles que são mais velhos. E todos vocês sirvam uns aos outros com um espírito humilde, pois Deus concede bênçãos especiais àqueles que são humildes, mas se opõe àqueles que são orgulhosos. Se vocês se humilharem debaixo da mão poderosa de Deus, em sua ocasião oportuna Ele levantará vocês. Deixem com Ele todas as suas preocupações e cuidados, pois Ele está sempre pensando em vocês e vigiando tudo o que se relaciona com vocês.
Sejam cuidadosos, estejam vigilantes contra os ataques de Satanás, o grande inimigo de vocês. Ele ronda em volta, como um leão faminto, que ruge à procura de alguma vítima para estraçalhar. Fiquem firmes quando ele atacar. Confiem no Senhor, e lembrem-se que outros cristãos ao redor do mundo inteiro estão passando por estes sofrimentos também. Depois que vocês tiverem sofrido um pouquinho, o nosso Deus, que está repleto de bondade, lhes dará por meio de Cristo a sua glória eterna. Ele virá pessoalmente, tomará vocês e os colocará no lugar firme, e os fará mais fortes do que nunca. A Ele seja todo o poder sobre todas as coisas, para todo sempre. Amém. Estou enviando este bilhete a vocês por uma gentileza de Silvano, que na minha opinião é um irmão muito fiel. Espero ter-los animado com esta carta, pois eu lhes fiz uma demonstração verdadeira da maneira como Deus abençoa. O que eu lhes disse aqui deverá ajudar vocês a permanecerem firmemente no seu amor. Minha esposa, daqui de Roma, ela é irmã de vocês no Senhor, envia-lhe suas saudações, e meu filho Marcos também. Troquem entre si o aperto de mão do amor cristão. A paz seja com todos vocês que estão em Cristo. Pedro.